para a cultura afro e afro-brasileira, porque nessa semana, a gente comemora o dia de quê? O dia de quê? Isso, o que é isso? Consciência negra. Quando eu falo em consciência negra, dia de consciência negra, todo mundo já se lembra da morte de Zumbi, né? Zumbi dos Palmares, que foi o líder de um quilombo na Alagoas chamado Quilombo dos Palmares. Mas muita gente esquece, muita gente não sabe que esse é o dia. Não é só o dia de lembrar a questão da morte de Zumbi, não é só o dia de lembrar a questão da cultura. Nesse dia, sobretudo, é importante memorar que o racismo ele tem que acabar. O racismo, que é o mal que aflige em nossa sociedade, principalmente na população brasileira, até hoje ele é muito vivo ainda. Não é? Todo mundo sonha um dia o racismo acabar. Tem até um discurso do Luther King, de um pastor americano, que dizia que sonhava com o fim do racismo. Ele cita em um texto, em um discurso, essa questão do sonho de o racismo um dia acabar. E aqui no Brasil também nós sonhamos, temos esse sonho também. Mas, pelo que se vê, pelo que se vive, esse sonho está distante de se tornar realidade. Não é uma coisa que a gente quer, mas é uma coisa que já está na nossa realidade, como todo mundo sabe. Então, no dia 20 de novembro, é o dia de lembrar que o racismo tem que acabar. Quando a gente fala em racismo, todo mundo pensa que o racismo só acontece com pessoas de pele escura, mas não, pessoas de pele branca também sofrem racismo. Não é? Todo mundo pensa que o racismo é voltado para a pessoa negra, né? Mas não, tem negro também que tem racismo com branco, tem negro que tem racismo com negro. Então tem racismo aí de algumas ramificações. Mas o que é mais forte, o que mais se vê, é o racismo com aquela pessoa que tem a pele um pouquinho mais escura. Na população brasileira, o racismo, como eu falei, ainda é muito vivo ainda. Ele é muito forte, como nós sabemos. Agora, historicamente falando, é até uma contradição a população brasileira ter racismo, porque a população brasileira não é branca. A população brasileira é uma população miscigenada, é uma população misturada. Então não existe branco 100% no Brasil. Existem pessoas que têm a pele um pouquinho mais clara que os outros, mas não quer dizer que aquela pessoa é branca. Entendeu? Existem pessoas que não se aceitam, existem pessoas que têm a dificuldade de definir a sua própria raça. A gente pergunta para uma pessoa lá, a pessoa negão, pergunta lá, qual a tua raça? Ele pensa, eu sou moreno. Por quê? Porque já está na cultura brasileira que a palavra negra é como se fosse um palavrão, né? A pessoa tem vergonha de dizer para outra, ei, você é negão, você é negro. As pessoas já têm isso como cultura, entender que essa palavra é como se fosse um palavrão. Outro dia até uma aluna minha estava falando, professor, você é bacana seu estilo aí, morenão. Não é morenão, é negro, é negão. Por que eu vou ter vergonha, medo de receber, de ouvir uma palavra dizer o que realmente eu sou? E não é uma coisa ruim, porque a história do Brasil é construída em cima da negritude, em cima do povo negro, como vocês sabem. Então, na população brasileira não tem branco 100%. A população brasileira é uma população miscigenada, misturada entre o índio, o africano, o europeu. Tem uma mistura aí, uma salada aí, muito doida, como diz o povo, né? Então, a população brasileira, ela se contradiz nessa questão racial. Okay? Então, nós temos que ter orgulho do que nós somos. Então nunca, se uma pessoa falar que você é negro, você não pode se envergonhar e nem dizer, você está com racismo comigo. Não, jamais. Entendeu? Então hoje eu vim com essa camisa aqui. Essa camisa é de que time? Real Madrid. Dá para refletir por que eu estou vestido nela hoje? Dá para entender? Por que eu estou vestido nessa camisa do Real Madrid hoje? Reflita aí o que está na mídia. O que a gente viu acontecer nos últimos dias. Alguém sabe habilitar dizer por que eu estou com essa camisa hoje?
O quê? O que tem o Vinícius Júnior? Exatamente, eu estou com essa camisa exatamente porque tem um assunto na mídia muito grande aí em relação ao racismo no futebol, sobretudo no futebol europeu. As torcidas rivais não estão aceitando algumas posições de jogadores, não estão aceitando que o jogador é bom, não estão aceitando que o time rival perde. E o que acontece? Usa de forma baixa. Não tem argumento, não tem discernimento, e aí o que acontece? Usa da forma baixa, que é como vocês sabem, é o caso do racismo que acontece no futebol europeu. Vinícius Júnior é um grande jogador, mas o nome dele foi para a mídia exatamente por isso, por conta do racismo dentro do futebol. E na Europa essa questão é muito mais viva do que em outros lugares aqui no Brasil, como no caso. Lá é muito mais do que aqui. Ok? Não é só o Vinícius Júnior que está passando por esse problema, não. Todo mundo sabe que outros jogadores também já passaram por situação desse tipo. Como quem, por exemplo? O Balotelli também já passou. O Balotelli, que é um jogador africano, do continente africano, não lembro o país. Neymar também já passou por situação de racismo, entre outros jogadores também, ok? Então por isso que eu estou vestido nessa camisa hoje do Real Madrid, exatamente para representar o combate ao racismo dentro do futebol. Então a gente tem que se aceitar como a gente é, nunca tenha vergonha. E a questão da negritude não está só voltada para a cor da pele, não. Muita gente pensa que tem a pele um pouquinho mais clara que o outro, já diz que é branco. Mas a questão da negritude não está voltada só para a cor da pele mais escura, não. Para quem não sabe, a pessoa diz assim: ah, eu não sou negro, não, eu sou branco. Aí vamos olhar para o cabelão cacheado. Isso é um aspecto da raça negra também. Todo mundo pensa que é só a cor, né? Mas tem uns aspectos também que faz parte da raça negra, não é? Eu sou branco, tenho a pele um pouquinho branca, tá, mas e o cabelo? Entendeu? Também tem outros aspectos também. Exatamente, a questão da descendência. Também outros aspectos também que fazem parte. Sabemos que a cor da pele é a que chama mais atenção, né? Que é mais. Mas também tem a questão do cabelo, como eu acabei de falar. Tem a questão da história em si também, a história, que é a descendência. Existe também a questão do nariz também, muita gente não sabe, mas o nariz também tem também um aspecto da pele negra, o nariz um pouquinho grande, achatado também, faz parte também um pouquinho grande, maiorzinho. Os lábios grossos também, faz parte também da negritude também, quer dizer, da negritude não, da nossa raça, né, que é a raça negra. Entendeu? Então são alguns aspectos que levam a isso, que levam você a não ser um branco 100%. Né? Existem alguns aspectos, ok? Então vamos aprender a se identificar. Nunca ouvi essa palavra negro como um tom racista. Eu faço gostar quando a pessoa me chama negão, meu apelido na capoeira, eu sou capoeirista, meu apelido na capoeira é neguinho, com o maior orgulho. Muito prazer, não tenho nenhuma vergonha. E vocês também não tem que ter vergonha. Eu preparei para vocês um experimento social, né? Infelizmente não vai dar para colocar para vocês, né? Mas quem quiser ver esse experimento social, ele está lá no YouTube, no canal Multicultural. Você vai lá no YouTube, acessa lá, canal Multicultural. Aí lá você vai ver um documentário meu. Como é que é esse documentário? Como é que é esse experimento social? Eu convidei uma professora aqui do município, a professora Jacinta Neto, lá da outra escola que eu trabalho. Combinei com ela da gente fazer esse experimento social. Como é que é esse experimento social? Ele é muito conhecido na internet. O nome desse experimento social é Ninguém Nasce Racista, representando, sobretudo, a questão de que você não nasce racista. A questão do racismo, do preconceito, ele vai sendo... As pessoas vão aprendendo, vai sendo influenciada a partir do espaço em que vive, das músicas que ouve, do filme que assiste, algumas influências. O nome do documentário é Ninguém Nasce Racista. Aí eu coloquei a professora lá de frente para algumas crianças, professora
Jacinta Neta, também negra, também se identifica muito com essa questão. A gente colocou essa professora de frente para algumas crianças. A gente colocou para essas crianças algumas frases que a gente tirou da internet, frases racistas, para fazer essa cena. Pedimos essas crianças para aprender essas frases, inclusive frases que o Vinícius Júnior viu, a gente tirou da internet. Colocamos para as crianças falar, aprender essas frases e falar para a professora. Quando elas chegaram de frente para a professora, elas se depararam com uma atividade comum. Quando eu coloquei as frases para as crianças, você vai aprender algumas frases aqui e você vai falar para a professora aqui. Tudo bem, elas começaram a ler as frases, a aprender algumas frases, desse bloco de frases, né? Começaram a aprender algumas frases, foram decorando algumas frases. Aí quando ela decorou, eu falei, agora você vai falar olhando para a professora. E aí, na hora de falar, talvez se fosse uma pessoa grande, falaria. Mas uma criança, o que isso significa? Que ninguém nasce racista. A questão do racismo, as pessoas vão tendo a partir do espaço em que vive, a partir do que ouve, a partir do que vê, a partir das influências. E aí, na hora dessas crianças falar essas frases, conseguia falar. Tinha uma frase lá que dizia assim: você parece um macaco. É uma frase bem conhecida. A criança aprendia a frase todinha, aí ela ficava de frente para a professora e falava: você parece um... Aí na hora de falar macaco ela gaguejava, não conseguia. Por quê? Porque ela entende que aquilo não é coisa boa. Se uma criança de 8, 7 anos de idade entende que isso não é coisa boa, por que um grande tem a coragem de falar isso para alguém? Essa reflexão aqui fica. O porquê que uma pessoa adulta tem coragem de falar isso para alguém, se uma criança de 8 anos não consegue falar, uma criança de 7 anos? Aí tinha outras frases lá, que dizia: seu cabelo parece um bombril. Uma frase também racista, muito conhecida também. Seu cabelo parece um bombril. Ela ia lá, ficava de frente. Pode falar a frase. Ela começava a falar: seu cabelo parece um... Na hora do bombril não saía, porque essa é a palavra mais forte da frase. Então, nesse experimento social que eu fiz, 3 crianças choraram. Por quê? Porque viu que aquilo era coisa boa. E a atriz também, que era professora, também chorou. Eu também me emocionei muito, porque eu perguntava para as crianças: por que você não consegue falar essa frase? Aí, da forma delas, elas iam explicar porque isso não é bom, que essas palavras são feias. Perguntava o que você acha que uma pessoa sente ouvindo essa frase? As crianças, do jeito dela, falavam: porque a pessoa se sente destruída por dentro, não se sente bem. A explicação do jeito delas. Ok? Então fica essa reflexão: se uma criança não consegue falar, o que um grande vai falar? Que tem mais discernimento, tem muito mais discernimento do que uma criança. Ok? Então a gente vai daqui a pouquinho fazer nossa apresentação da capoeira, né? Mas quem quiser ver o documentário lá, o experimento social, é só ir lá no YouTube, só digitar lá: experimento social, ninguém nasce racista. Aí vocês vão conhecer lá a imagem de algumas pessoas da cidade, beleza? Então acesse lá, dê um like lá nessa atividade, deu bastante trabalho para fazer. Eu queria mostrar ela para vocês, infelizmente não vai dar, mas fica para vocês assistirem quando chegar em casa, beleza? Então tudo que foi falado, foi trabalhado aqui, que a gente pratique, a gente coloque em prática, que a gente entenda, né? Que a gente carregue, não é só dentro da escola, que a gente carregue na nossa vida toda. Beleza? A nossa apresentação de capoeira vai ser de 2 partes. Vai ser a apresentação de capoeira, que a gente vai fazer já. E também vamos apresentar uma dança, primeira vez aqui nessa escola, a dança Maculelê, que é uma dança que nasceu em Santo Amaro, na Bahia, que é dançada com os bastões, ou também dançada com facões. Também dançada também com